Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão. E galera, o Corinthians viaja para o Rio Grande do Sul para enfrentar a equipe do DVD. Jogo extremamente complicado. O Corinthians aí olhando mais uma vez para a parte de baixo da tabela. Então é jogo decisivo, é jogo de 6 pontos, é jogo muito complicado para o Coringão, pois a gente sabe que o Internacional também tá mal das pernas e também pro lado deles é áreas de decisão. Corinthians com essas derrotas aí que sofreu pro Sport, também pro Flamengo, fez com que o Corinthians perdesse posições no Brasileiro e automaticamente sendo superado pelos seus adversários que possuíam jogos a menos que o Corinthians. Os adversários do Corinthians estão vencendo seus jogos e estão passando o Coringão. O Corinthians não tá conseguindo vencer e acaba ainda assim tendo mais jogos do que os seus adversários. Então, a gente fica com essa pulga atrás da orelha, com essa preocupação e com tudo isso, o Corinthians vai enfrentar a equipe do Internacional. E vamos falar sobre a provável escalação, sobre como o Dorival vai conseguir armar esse time, vamos ver como que vai ser feito esse ataque do Corinthians, já que o Yuri Alberto é um dos desfalques, porque tomou o terceiro cartão amarelo, né? Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera do Hypar, muito obrigado, mano. Você que deixa o like, clica em Hypar, ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você quiser e puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, ajuda muito, mano. Botãozinho do valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Galera, vamos lá pra tela do meu PC, porque a gente já tem o time do Corinthians montadinho. Deixa eu até trazer o microfone pra cá, pois o Corinthians, mais uma vez, está montado. Olha, eu tava até fazendo live aqui, tava a mensagem do Ney Bonfim aqui. O Corinthians vem mais uma vez com um esquema de 4-4-2. No gol, Hugo Souza. Na lateral direita, Mateuzinho. Tchoca continua como titular do Corinthians. O André Ramalho teve uma lesão constatada e é desfalque, é um dos desfalques do Timão para essa partida contra o DVD. Ao lado do Tchoca, Gustavo Henrique e também na lateral esquerda, Matheus Bidu. No meio-campo, Ranielli como primeiro volante, tendo a possibilidade de fazer esse terceiro homem de zaga mais uma vez, ao lado do Ranielli, Maicon, do lado direito, José Martinez, e responsável pela articulação do Corinthians, Breno Bidon. Já no ataque é a grande dúvida dessa vez, pois com a ausência do Yuri Alberto, tudo indica que teremos o Vitinho como titular, mas eu até coloquei entre parênteses aqui, porque o Romero também pode ser o titular. Aí nisso, o Guinegão, que é o titular do ataque do Corinthians, já que o jogador holandês não está jogando ainda, pode jogar do lado esquerdo. E o Vitinho, se entrar como titular, o Vitinho joga do lado esquerdo e o Guinegão joga do lado direito. Não é de se surpreender essa escalação, rapaziada. É o que tem atualmente, com todos os desfalques. O Corinthians fazendo essa alternância de formação. A gente sabe que contra o Flamengo foi muito bem feito, foi muito bem elaborado. O Flamengo não viu a cor da bola no primeiro tempo, mas infelizmente o gás do Corinthians acabou e isso se deve muito, né? Se deve muito pelo fato da gente ter um elenco limitado, pelo fato da gente ter um elenco que não tem tantas peças de reposição e o Corinthians sofreu demais no segundo tempo em relação a isso. Mas no time montado, no time que a gente tem atualmente, com todos os desfalques, eu já imaginava que poderia ser esse time do Corinthians aí. Quero saber a sua opinião, inclusive, se você mudaria alguém desse time considerado aí provável para enfrentar a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O que a gente pode ver aqui, rapaziada, é a situação de que o Corinthians pode alternar mais uma vez entre o 3-5-2 e o 4-4-2. No 3-5-2, o Ranielli caía pelo lado esquerdo, o Gustavo Henrique jogando mais centralizado, o Tchoca pelo lado direito. Nisso, o Maicon ou o Martinez vem para primeiro volante, o outro fica um pouco mais ali na recomposição, um pouco mais avançado, e o Breno Bidon, do mesmo jeito, responsável pela articulação da equipe do Corinthians para enfrentar o Internacional. E a dúvida é o ataque, né? É o ataque. Se vai ser o Vitinho, o Guinegão joga pela direita, se vai ser o Romero, o Guinegão joga pela esquerda. Eu, particularmente, eu acho que dentre essas situações, eu gostaria de ver o Guinegão jogando pela esquerda, porque taticamente o Guinegão foi muito importante para a partida contra o Flamengo. O Guinegão beirou a perfeição tática em relação à recomposição, em relação à saída de bola com o Bidu, em relação a tudo isso. Então eu gostaria muito de ver o Guinegão jogando pelo lado esquerdo. Mas se o Guinegão jogar pelo lado esquerdo, automaticamente
automaticamente o Romero jogaria como titular. O Romero jogaria aí numa função mais de um 9 aí, por aí vai. Aí a gente fica com esse questionamento se vai ser o Vitinho ou se vai ser o Romero em relação a esse jogo. Galera, é uma partida muito complicada, muito complicada. Para vocês terem uma noção, o Corinthians não ganha do Internacional do Beira-Rio desde 2016. Em contrapartida, o Corinthians não perde pro Internacional do Beira-Rio desde 2018. Então, cara, a gente fica naquela. Como que vai ser feito os âmbitos de Dorival Júnior em relação a essa partida? O Corinthians vai jogar recuado? O Corinthians vai jogar propondo o jogo? O Corinthians vai jogar parecido do que jogou contra o Flamengo no primeiro tempo? Ou vai ser o Corinthians que jogou contra o Flamengo no segundo tempo? Meu Deus do céu, quantas perguntas a gente automaticamente se faz em relação a isso. E é muito preocupante, tropa. É muito preocupante pelo fato do Corinthians estar nessa posição no Campeonato Brasileiro. Eu quero até compartilhar aqui com vocês para a gente poder falar de tabela do Brasileirão. Vamos voltar lá para a tela do meu PC de novo, pois o Corinthians nesse momento, eu tô gravando o vídeo 11h27 da noite, o Corinthians ele ocupa a 14ª colocação. Por quê? O Atlético Mineiro ele está empatando aqui contra o Juventude. E o empate do Atlético Mineiro já faz o Corinthians perder mais uma posição na tabela. Mas o Atlético Mineiro ele tá indo para 24 jogos. O Corinthians tem 25. O Corinthians jogando contra o Internacional, o Corinthians vai completar 26 partidas. E o Internacional tem jogo a menos. O Santos tem jogo a menos. E a sequência do Corinthians no Campeonato Brasileiro é muito complicada. Porque desse mês de outubro, o Corinthians terá vários confrontos diretos em relação ao Brasileirão. A gente pega o Internacional amanhã, nessa quarta-feira, né? A gente pega o Internacional. Depois, a gente enfrenta o Mirassol, que tá lá em cima, brigando por Libertadores. Uma equipe muito bem montada. A gente pega o Mirassol no próximo sábado, na Neoquímica Arena. Depois, a gente viaja para Vila Belmiro para enfrentar a equipe do Santos, confronto direto também, o Santos brigando contra o rebaixamento com um jogo a menos em relação ao Corinthians. Então, é um jogo extremamente complicado. Depois, a gente recebe o Atlético Mineiro, que também vai ser uma partida muito difícil, porque o Atlético Mineiro também briga na parte de baixo do campeonato. E depois a gente enfrenta o Vitória no Barradão. Olha que loucura. Mais uma vez, Corinthians e Vitória sendo aquele jogo dos desesperados, sendo aquele jogo dos times que estão olhando, infelizmente, para a parte de baixo da tabela. Então o Corinthians tem um mês de outubro aí de muitas decisões para poder disputar, rapaziada. E isso que é o complicado. O árbitro do jogo, rapaziada, será o cidadão Rodrigo Pereira de Lima, sim, ele, Rodrigo José Pereira de Lima. Deixa eu colocar ele aqui pra nós, eu tinha colocado a escalação. Então, muita gente torceu o nariz quando soube, dizendo que o Rodrigo é muito caseiro, que ele costuma puxar pelo lado do time que é o mandante do jogo e tudo mais. Mas fato é que é o Rodrigo que vai apitar esse jogo entre Corinthians e Internacional lá no Beira-Rio. Irmão, pelo amor de Deus, para você fazer uma arbitragem maravilhosa, não apareça no jogo. O árbitro bom é o árbitro que é isento, mano. É o árbitro que é isento, tá? Então a gente aguarda aí para que o Rodrigo José Pereira seja feito uma arbitragem boa. Em relação aos desfalques do Coringão, rapaziada, o André Ramalho, conforme eu falei pra vocês, teve uma lesão constatada. O André Ramalho ele se machucou com o preparador físico dele. Olha que loucura. Olha que loucura. Mas em contrapartida, o Tchoca jogou contra o Flamengo, jogou muito bem e a gente nem sentiu falta do André Ramalho, né? Esperamos não sentir mais uma vez. Então, o Tchoca vem como titular. Rodrigo Garro, Memphis Depay, Charles, Carrilho, ninguém vai. Todo mundo machucado ainda, recuperando das suas lesões. O edema do Memphis vai completar aniversário daqui a pouco, né? O Garro tá com problema crônico na sua panturrilha, problema muscular. O Carrilho, a gente sabe que é ligamentar, vai se voltar só pro final do ano. E o Charles também que tá tratando aí de uma lesão no joelho. Mas com todas essas limitações, o Corinthians vai ter que entrar para ganhar esse jogo. Porque se o Corinthians não ganhar, se o Corinthians for derrotado, a situação complica ainda mais. E o pior de tudo é que o Brasileirão não perdoa. Se você chegou até aqui, eu peço muito pra deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Já comenta aí qual que vai ser o placar do jogo, hein, mano? Quero saber a opinião de vocês. Obrigado todo mundo que
Assiste o canal Eu Sou Timão aqui, a nossa audiência. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, Eu Sou Timão 1910. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, porque você sabe, aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?